isso. Então, hoje a gente vai gravar, não faz parte de nenhum projeto, mas pode entrar em algum projeto, sei lá, né? O Cineclube Raul Lopes por aí, enfim, apoio da prefeitura, da SESEC, sei lá, né? Porque hoje é tudo free. E é lógico que eu não teria dinheiro para pagar a exibição desse filme, né? Então eu acho que não pode entrar nenhum projeto. Mas eu tenho a honra de receber a Luísa aqui, que já participou de vários outros cineclubes aqui com a gente também. E ela sugeriu esse filme e eu assisti sexta-feira, porque eu li muito sobre esse filme. Ele saiu em agosto. E a adaptação de um livro, ela sabe o nome da escritora, ela sabe o nome da produtora, ela sabe o nome do diretor, ela sabe tudo. E o livro foi um best-seller na época da pandemia, mas ele foi lançado em Que bacana. 2016, né? E fala de uma relação de abuso, só que a importância desse filme, a grande importância é trazer esse assunto para o debate, né? Então, esse filme é um filme de debate. Por mais que seja clichêzero, hollywoodiano, lá, 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 é uma coisa importante. Até ele é um pouco mild, né, para tratar do assunto mesmo, né, da violência doméstica, da coisa como ela vai crescendo, né, e o final parece que é diferente do livro, enfim. E aí eu vou pedir para a Luísa apresentar um pouquinho aqui para gente, né, Lu, pode falar. Então, foi um livro que foi escrito em 2014, só que ele entrou realmente em voga na pandemia. Então, assim, foi da Colleen Hoover, o livro é da Colleen Hoover. Eu não li o livro e eu só tinha lido o livro dela. Ela é bem aquele livro de best-seller, assim, não é nenhuma, digamos, grande escritora, mas parece que justamente nessa época da pandemia pegou esse tempo, assim, que as pessoas, né, os casais conviviam juntos. Então, eu acho que foi aí que veio de novo esse debate, como sempre, essa questão do abuso dentro de um relacionamento e como ele vem de uma maneira que a gente não percebe tão fácil às vezes só na retrospectiva que a gente entende o que é que aconteceu. Então, eu acredito que daí esse livro virou o negócio dessa época da pandemia. E aí, por acaso, o diretor já tinha lido esse livro e comprou direto os direitos autorais para poder fazer esse filme. Só que aí ele chamou essa atriz, que é, né, a principal, e aí virou um auê, uma fofoca danada de Hollywood, porque ela chegou a ser produtora e ele queria, de fato, que uma mulher, né, fizesse parte também da direção. Só que aí começou a criar essas questões de Hollywood, porque cada um começou a fazer o marketing do filme de maneira diferente. Mas, enfim, aí criou um grande reboliço. E por acaso eu não tenho. Eu fui pelo reboliço que eu vi o filme, assim. Eu vi o reboliço e aí eu vi o filme, e, enfim, aí eu acho que depois a gente discute o filme. E é um filme que trouxe várias questões depois, de quem leu o livro, porque no livro os personagens são mais jovens, e eu acho que foi bom que eles fizeram os personagens serem mais velhos, assim, já terem 30 a mais no filme. E também o final, que foi uma coisa que foi bastante discutida entre as pessoas que gostaram muito do livro e as pessoas que gostaram do filme. Então, eu tô super interessada em saber o que que vocês acharam, ou vão achar, né? E é isso, assim. Ah, maravilha! Sempre muito legal ter você aqui. A Luísa estava com a gente semana passada também, né? E aí, Nossa, e eu adorei o que vocês acharam do filme. Nossa, foi maravilhoso. Foi tipo. o último do Foi, último, né? foi do ótimo, foi muito bom, foi necessário ver. É muito legal ouvir o que que os outros, como os outros veem o filme, a mesma Muda o coisa, filme, né? muda o filme. Foi maravilhoso. Ah, que legal. É verdade, né? Porque fica. E aí, o nome do filme, eu posso voltar para a Mostra do Altman. Foi só porque apareceu essa chance de assistir o filme. Enfim, aí eu já quis colocar também para a gente E a fazer gente essa. conversou naquele dia a respeito do filme. Acho que foi um É. pouco disso, assim, né? E o meu outro amigo, Alvinho, também durante a semana citou o filme. E assim, a crítica é dividida, e como os dois curtiram o filme, eu falei, não.
E aí, então, a gente vai poder conversar com o pessoal também, E meu né? terapeuta também falou. O terapeuta dela falou para assistir o filme, né? Alguém aqui já viu o filme? Eu acho que é a Marta. Marta, tudo bem? Você está em São Paulo, né? Pô, A Ana assistiu. Ana tá no Rio, né, Ana? eu assisti, mas não com vocês. Eu assisti já faz tempo, em outra Ah, situação. maravilha, maravilha. A atriz é conhecida por uma série que, para a idade da Bibi, assim, eu acho que foi meio determinante. Na minha adolescência era o Barrados do Baile. Na adolescência dela era o Gossip Gosto Girls. disso, é verdade. Né, que ela era a nova rica chegando em Nova York, mas enfim, toda aquela coisa do bullying da alta sociedade, enfim. E aí ela também fez um Woody Allen, né? Que aí para o nosso mundo ela ficou famosa. Mas ela é, enfim, atriz de vários filmes do Netflix, vocês vão reconhecer ela. Ele é que é o diretor e que também é o ator, Boldoni. É um deus grego, rapaz. Ele é muito bonito. E é meio italiano, meio espanhol, né? Não dá para saber, mas ele é lindo. E, Ah, isso criou a edição final do filme foi a partir dessa atriz, a Blake Lively. Então, assim, isso que criou um grande problema, porque ele fez uma edição que era para ser uma coisa um pouco mais sombria, mas a gente vê a edição dela, porque como ela foi a produtora, ela fez no final, por conta própria, ela editou o filme inteiro e principalmente o final com o marido dela. Então a gente vai ver, na verdade, não a ideia que o diretor tinha e sim dela. Então, isso que vai ser a discussão, acho que final, assim. isso é bem legal para perceber que, mesmo sendo um homem, o diretor, Uhum. e nessa coisa de Hollywood, né, de pensar que o diretor é o produtor, mas Hollywood começou com os grandes estúdios, não mudou. Grandes produções continua sendo o dinheiro que manda, né? É. Alexandre, pode falar. Oi, boa noite para todas e todas, tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Tudo bem, eu quero compartilhar com vocês que, por coincidência, o Justin Baldoni, eu acompanho ele há muitos anos mesmo. Não, 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 não. Ele, Não. ele foi diretor de uma série chamada My Last Days, que era sobre pessoas com diagnóstico de morte por doença e tal, e comentando essas pessoas, entrevistando e tal. E virou um seriado super importante, e acabou que, depois de um tempo, esse seriado foi comprado, passou na Apple TV, logo que a Apple começou a lançar. Tá? E ele lançou também um novo mote que ele, como você falou, né, eu não acho isso, mas ele é muito bonito, muito lindo, etc. e tal. E eu acho ele bonito, sim, mas ele, ele começou a quebrar esse paradigma e começou a lançar também uma série de What is a Macho Man? Então, tem várias entrevistas, se você procurar, tem várias entrevistas dele no YouTube, em mesa redonda, com outros homens, discutindo o que é a masculinidade. Olha, que legal isso! Exatamente, que é isso que deu esse, assim, o pouco que eu vi esse reboliço, porque ele queria levar o filme para esse lado, e enquanto que a produtora levou para aquela coisa parafernália bem Hollywood, enfim, E ele é ele é bem mais casado com uma menina linda, casado com uma menina super bonita, tiveram filhos há pouco tempo também, há uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás e tal. Ele é uma pessoa bem carismática e um ícone para mim de um cara que tem uma produtora, um cara que era ator, virou produtor e tem uma cabeça muito legal. Só queria dar essa contribuição por coincidência, pelo fato de eu ter visto que eu já estava querendo ver esse filme também. Tá? que legal, Ah, que beleza. legal. Obrigada, Alexandre. Que legal. É porque o importante de falar isso também, né, e não ir para a história, é para ver que é o ponto de vista. Não sei se o pessoal lê o livro, né, mas é o ponto de vista de uma mulher que a gente vê no filme, ou uma tentativa, né, e não a dele. Mas como ele também já tem esse trabalho que você falou, né, de tentar
diminuir essa coisa da masculinidade tóxica, né, que eles chamam, né, que é o machismo, né, deixar de ser machista, né, fazer essa coisa, né, essa reflexão. Então, é legal também, que é só a posição dele como diretor de chamar ela para contribuir na direção, já mostra isso também, né? Mas, enfim, todo mundo lindo, só que ele é o famoso clichê, né? Desde o começo de Hollywood tinha lá o Rodolfo Valentino, que é a cara desse cara, né? Tipo, cabelinho pega rapaz, né? Que deram mulher, mas homem também tinha, né? Aquele topete que gruda aqui, aquela costeleta fininha, né? Meu Deus, e aí é o Latin Lover, né? Então, tipo, é inegável que ele é bonito para todas as culturas, porque o cinema começou assim, né? Então, Só para fechar, que você me lembrou uma outra coisa, desculpa, tá? Te interromper. claro. É que ele teve, há alguns anos atrás, o pedido de casamento com maior acesso do YouTube, da história do YouTube. Tá? Se você pesquisar lá, provavelmente, não vejo há muito tempo, quando ele pediu a esposa dele em casamento, ele fez uma cena, assim, ele fez uma produção em off e tal, que envolveu um monte de gente e surpreendendo ela, e foi real, assim, foi espontâneo mesmo, e é muito bonito. E na época foi a pedido de casamento com o maior volume de acesso do YouTube. Maravilhoso. E vale a pena vocês pesquisarem e depois trazerem para o grupo aí, que é muito legal. Tá? Que legal. Beleza. Então tá bom. A gente falando aqui, né, dessas, enfim, mudanças de gerações, né? O filme, ele é, assim, super romântico. Eu acho uma coisa da geração de agora, que a minha geração queria negar tudo isso, né? E aí, então, sei lá, é uma coisa diferente, né? A gente vê uma releitura da releitura do que era aquele amor livre ali dos anos 60, né? Enfim. Então tá bom, pessoal. Vou pausar a gravação aqui. Uhum. Lu. Opa, peraí que pode dar problema aqui na internet. Pronto, pode falar. Na verdade, eu gostaria de saber o que vocês acharam do filme, assim. Eu tô muito curiosa para saber. Muito mesmo. Então, por favor. Quem é o primeiro, assim, que escrever? Opa, deixa eu abrir aqui. Pronto, o último. Então, eu acho que ele escolheu fazer esse filme só para falar no final, né? Que ela tinha que largar ele. Né? Tipo, Dona Vilma primeira, Dona Vilma, vamos ouvir a Dona Vilma. Ah, deixa eu liberar o som aqui para todo mundo. Só um minutinho. É que o final do filme deu muita controvérsia, assim, porque alguns acharam que o tema era muito importante, assim, era um tema muito forte para ter esse final, assim, simplificado. Isso foi o que gerou, assim, a grande discórdia no filme, de que deveria não ter sido tão fácil ela sair dessa relação, ainda mais por cima por ela estar grávida, e não deveria ter sido tão fácil dela, digamos, conseguir rapidamente se livrar desse padrão da violência que a mãe já teve, e aí ela entrou sem querer, enfim, e ele deixar isso, né, ele simplesmente aceitar facilmente a partida dela e depois o divórcio. Então, isso muitas pessoas acharam que não era um desrespeito às pessoas que sofrem violência nos relacionamentos e isso foi a grande controvérsia do filme, assim. E aí tô curiosa de saber o que que vocês acham. E, novamente, parece que esse final foi muito editado pela mulher, né, pela protagonista, Blake Lively, que fez a produção do filme. E que o ator, que também era o diretor, queria uma coisa um pouco mais densa no final. Realista.
Um pouco Então, mais assim, realista, né? Menos romantizado, posso falar. Foi uma simplificação assim incrível, né? Porque não há casos que se resolvam com essa facilidade, né? Uhum. Não há casos na realidade. Só pode ser Tá. uma decisão comercial, então a pessoa faz o que quiser da sua ficção, mas de fato acho que ninguém conhece caso em que o homem que pratica violência absurda, obrigar a mulher a ler aquele texto, meu Deus. Enfim, e depois, tá, então tá, eu me conformo, tudo bem. Não vou fazer não, que bom, vou embora. Eu nunca vi, mas assim, Pois é, exatamente essa que é a questão. E é, aí, interessante foi que justamente parece que isso partiu de uma mulher querer um final assim tão tudo bem. agradável. E aí muitas pessoas acharam isso que não correspondia. E eu também, eu me lembro que a primeira vez a gente até conversou a respeito disso, quando a gente viu o filme, falei, que isso? Ela sai e o homem não vai atrás, não fica tocando a campainha, ligando para todos os amigos, convencendo, porque também fica em cima dele essa questão de que ele é o agressivo. E geralmente, assim, minha interpretação é que geralmente ele não quer também ficar com essa coisa de ele é o violento. Então ele corre atrás para querer meio que não. Vamos tentar novamente porque eu não quero ficar com essa parte aqui, né? Essa coisa entre nós que eu sou o problema. Então, né, isso seja homem, seja mulher, enfim. Mas querendo, então eu achei também assim que o final foi muito fácil. Tipo, alguns telefonemas e acabou. é, Que ele liga e ela só não responde. é. Mas, enfim, ao mesmo tempo eu achei esse início, claro que foi romantizado, mas eu achei também que teve algo bom, assim, né? Mas vamos lá. Eu tô muito curiosa. Então, agora a Dona Vilma, depois a Marta, depois a Silvia. Vamos manter os 3 minutinhos para a gente poder falar várias vezes. Você está me ouvindo? Estamos sim, Dona Vilma. Então eu vou falar, como sempre, rapidamente, mas é, eu acho que cada história tem o seu final. Agora, nem sempre é aquele final que todo mundo quer. Você espera outro final, como eu esperava do neurocirurgião, mas isso não quer dizer nada. Eu acho que esse é o final da história. E esse é o final que foi muito bem aceito, na minha opinião, porque eu acho que se tinham tirado a virgindade dela era o outro, não é por isso que a menina nasceu. A menina nasceu pelo outro pai. Mas eu acho que foi perfeito. Eu adorei o filme, achei emocionante e mexe muito com a vida da gente. Com É, certeza. é uma coisa que toca fundo o que a gente sente por dentro. Então, para mim, o filme foi maravilhoso e eu acho que o final está perfeito. É o petit final que tinha que ser. Tá bom. Obrigada, Dona Vilma. Agora é a Marta, depois a Silvia. Ilha, eu acho que a Silvia se inscreveu antes de mim. Ah, então tá bom. Então Silvia, depois Marta. Meu é rapidinho. Eu acho que foi uma coisa mais breve, né? Não mostrou depois se houve ou não tentativa. Imagine com a filha, certamente ele ia ter algumas tentativas. Mas eu acho que é um filme que funciona bem, concordo com o que ela disse. Bonito, bacana, sutil, entendeu? Mas eu acho que ele funciona muito bem no sentido de evitar, né? Mulheres que já sofreram violência talvez fiquem decepcionadas porque não mostra todo o drama, mas garotos e garotas e jovens
que podem estar indo de repente para esse caminho, eu acho que ele é extremamente incentivador do não deixa, sabe? A coisa começa meio assim, vai indo, e não tem, né? Não tem conversa, não deixa, não pode. Então eu acho que mais, ele é melhor como propaganda do que como contação das histórias como elas são. Então eu acho que ele cumpre muito bem essa função. É isso que eu queria dizer. Que É legal, verdade. Silvia, é verdade. É, então, Marta, depois Vera. Eu não gosto muito desse tipo de filme, tá? Em princípio, não pela temática. Eu acho até que quando você pega uma temática tão grave, tão séria, tão importante como essa, tão atual, tão em discussão, eu tendo a achar que você precisa ter um pouco mais de firmeza, de clareza do que você vai colocar para você não fazer mais um filme, né? Quer dizer, estou discutindo Hollywood, que cada um sabe dos seus motivos, cada um faz filme como quiser, mas eu acho que você acaba prestando um desserviço, de certa forma. Tudo bem, tem esse aspecto que a Silvia falou de alerta e tal, mas eu achei o roteiro assim. Ele incumprida muito todo o jogo de sedução, toda aquela coisa que faz parte, né, do jogo de Hollywood, do homem lindo, da mulher maravilhosa e tal. E quando ele vai chegar na hora do vamos ver, apesar de que você já vê ele derrubando cadeira, aquilo ali para mim É. já bastava ali. Boa noite, é um prazer conhecê-lo, até mais, né? Claro. Mas tudo bem, né? Você sempre acha que com você não vai ser assim. Aquela cadeira foi uma coisa, estava muito aborrecida e tal. E achei também que tem uma passada de mão na cabeça, assim, não é uma passada de mão na cabeça, uma desculpa, aquela revelação de que foi ele que matou o irmão, que ele tinha contado aquela história de que ele estava atendendo que ele tinha atendido uma criança, feito uma cirurgia, e que essa pessoa tinha tido a sua vida destruída. Eu eu não gostei daquela revelação. Eu não gostei Não porque eu achei gostou? que daquela revelação, porque, embora eu entenda que isso possa destruir a vida de alguém, ele era um homem podre de rico, era um neurocirurgião, pelo visto, muito bem sucedido. Então, a estragada de vida dele foi de dar nas mulheres, é isso. Entendeu? E assim, e aí você meio que passa a mão na cabeça. Ah, coitado, ele precisa se tratar e nunca foi se tratar. Como que ele chegou neurocirurgião se a vida dele foi estragada? Estragasse direito, ia ser Que feita na vida, ótimo. não fazia porra nenhuma. E não batia em mulher nenhuma também. Sabe? E aquilo me cheirou uma passada de mão na cabeça, uma passada de pano, como o pessoal fala. É isso. E o final, eu confesso a vocês que eu falei que mulher louca, que hora de falar que vai divorciar, ele tá com o neném no colo, eu fiquei numa agonia, porque eu esperava que ele matasse a criança, que ele esganasse a menina, que ele soubesse onde tocar para matar a criança. Aqui foi me dando um Luísa falou desespero. exatamente isso. Quando ele Ela entregou fez ela para a mulher, isso. eu falei, ai, porra, tem alguma coisa errada aí, não é possível. Eu pensei, foi assim que a gente falou do filme. Desculpa, no final de semana passado, eu falei, gente, eu vi um filme, imagina, a mulher tenta se divorciar de um cara que é agressivo com a neném no colo, pior coisa do mundo. Me deu uma agonia. Foi assim que a gente falou do É filme. isso aí. Eu nem sei se Desculpa. ela devia receber ele no hospital, mas enfim, aí é outra história. Porque ela estava muito frágil e estava com uma pessoa mais frágil ainda que ela, né? Ali sozinha, não tinha ninguém. Achei que ali tem um furo no roteiro, porque nem o Atlas aparece, nem a mãe dela. Não tem ninguém. Quer dizer, eles ganavam aquela criança ali num minuto. Mas tudo bem, aí, ele não ia fazer isso. É tão legal. Mas É sabe muito que nessa legal. hora eu também. Eu me separei um mês depois da Bibi ter nascido. E também foi triste, porque, enfim, aquela coisa, você se sentir abandonada, né? Aí meu paizão, lindo, maravilhoso, deu uma volta no bairro comigo. Falei, não, eu vou segurar a onda, porque eu era completamente apaixonada no pai da Bibi, né? E aí, o meu pai foi tão legal, foi tão assim, tipo, pé no chão, a gente tá aqui, a gente vai te apoiar, eu, sua mãe, lá, que eu nem sofri, assim, por ele. Eu fiquei tão forte, que aí eu achei que tinha uma verossimilhança nisso, dela
escolher a hora, porque também a gente tá louca de hormônio, né? Mas o da Bibi foi um mês depois. Eu fiquei tão forte, porque na adolescência eu era tão maluca de paixão por ele, que quando ela nasceu, acabou, né? Tipo, eu não, agora é minha filha, eu tenho que cuidar dela, é ela que é a coisa mais importante da minha vida. Então, para mim, foi um pouco verossímil ela colocar ali, porque tem essa coisa de instinto de mãe, né? Que nem eu morria de medo de cachorro na rua, depois que eu passei com o meu cachorro, os outros cachorros chegam perto, eu vou e espanto todos eles assim, e eu morria de medo. Então eu acho que ela estava se sentindo muito segura na hora para fazer aquilo lá, né? Enfim, é só um comentário. Mas obrigada, Marta. Agora é a Vera. Tá no mudo. Pronto, só. Eu Pronto. realmente tem uns furos de roteiro, como diz o Otávio, eu concordei com ele, né? Mas eu acho que realmente o objetivo do filme, da história, né? Da história, que a história é assim, né? A história do livro é essa, né? Eu não li, mas é que eu acho que é didático. Eu acho que ela quis fazer uma coisa didática. Mas aí tudo bem que Hollywood glamoriza e tal, aí tem a coisa hollywoodiana realmente, né? Ficou um filme muito hollywoodiano. Quando que aquele cara que virou chefe, não sei o quê, que tinha um restaurante, ia ficar sozinho o tempo todo, à disposição dela, sabe assim, eternamente, isso é uma coisa completamente sem pé nem cabeça, completamente inverossímil. Assim como que na vida real, realmente também aquele pai, aquele cara, e depois pai, porque ele estava achando legal ter a filha. Ele não ia ficar assim tão, tá legal, tô ok. Isso assim, realmente me soou meio no vazio. Mas eu acho que tem um aspecto didático realmente bom, porque tem uma coisa assim, para falar assim, não, você não precisa ficar com o cara que é violento, você não precisa ficar correndo esse risco, você pode sair, pode dar tudo certo. Eu acho que tem essa conotação, sabe? Porque é isso, a gente fica esperando o tempo todo que o cara vai ter um ataque, que vai matar o outro, que vai bater nela, que vai fazer não sei o quê. E ele se segura, até talvez, porque ele não me pareceu, né, o personagem ser um psicopata. Ele não era um psicopata, ele era um cara que tinha aqueles rompantes, ele era um cara, enfim, mas não era um psicopata. Violento, ele era um cara violento Exato, mas e não violento. Não podia ser exatamente contrariado, que ficava violento. exato. É, ou com Né? ciúme, porque, né, de repente se apaixonou por ela, uma pessoa que tinha se defendido tanto, aí de repente se apaixona. Aí ela não é totalmente dele, ela, enfim, teve uma história, né? Eu acho que é, não é, não foi meio assim, mas eu acho que tem essa conotação didática de que a pessoa não precisa ficar achando que vai acontecer uma desgraça total se ela sair, se ela se afastar, se ela colocar um limite, que pode ser melhor. Eu acho que ir nesse ponto é interessante. Eu acho que ele era mais narcisista do que Eu qualquer tenho outra coisa, né? discordâncias desse ponto aqui, mas eu posso falar depois, porque eu não me inscrevi. Eu também tenho discordâncias, que eu acho que ele era mais narcisista do que. Ele era violento, assim, meio escroto, mas ele era mais narcisista, eu acho, sabe? E assim, eu achei. É um filme bobo, gente, é um filme americano, é assim, muito bobo, assim, a maneira das Exato. pessoas se, É, se hollywoodiano. relacionarem. É Eu acho. exatamente isso. Ah.
Eu morei em Boston 13 anos. A melhor coisa do filme é mostrar Boston, que realmente é lindo. Aquele lugar que eles estão, Back Bay, é maravilhoso, todas as coisas que Tudo é tem lá. melhor em Boston mesmo. Gente, a melhor coisa do filme é Boston, mas eu me senti de volta naquela vibe lá. Aquela babaquice, sabe? As mulheres falam aquelas babaquices, os homens falam aquelas babaquices. Não é uma coisa muito direta, sabe? E aí eu achei assim que eu vi nele o narcisismo, né? Ela, aquela bobalhona, mas no fim ela toma coragem, né? Realmente, e sai fora, que eu achei legal, ela tomar coragem para sair fora. E aquele negócio do cara ficar sozinho, que alguém falou aí do cozinheiro, é bem possível as pessoas lá, pelo menos a minha experiência de muitos anos lá com americanos e tal, as pessoas são muito sozinhas. Não tanto quanto em Nova York. Nova York eu acho que é pior, bem pior. Mas lá também tem essa coisa da solidão muito forte, sabe? Das pessoas se darem, as pessoas se dão naquele nível que a gente viu ali, bem, é uma coisa meio superficial, é muito, muito diferente da nossa cultura, muito diferente. Então, eu achei assim, normal o cara ficar sozinho esperando por ela e provavelmente, eu acho que tem continuidade o filme, né? Tem. Parece que vai ter. Tem pelo menos o segundo Ele está livro. esperando por ela, para ser o paizão do filho do outro, com certeza. E provavelmente vai ser mesmo. Mas todo mundo tem essa história de sofrimento, né? Ele é homeless, né? Morando naquele buraco lá, ela dando comida para ele, e ela vendo violência doméstica e não acontece nada, né? A mãe fica lá segurando a onda, que a maioria dos casos é assim, né? Achei bem legal, eu gostei do filme, apesar de ter essa história toda meio boba, que é coisa de americano, que é bobo, mas é, muito legal, é bem legal. Beleza, obrigada, Ana. Agora é o Alexandre, depois a Clarice e depois a Bárbara. Oi, pessoal. Só para dizer que eu conheci Boston também, eu concordo. Tem muita gente sozinha lá. E que eu concordo com a Lilian que ele estava esperando até o final para poder dizer: não fica com uma pessoa como essa. Mas eu vou quebrar o protocolo, eu vou pedir a Adriana, que a Adriana quer conversar aqui, quer falar com vocês uma história dela comparando com Mas, vocês. oi, tudo bem? Prazer, Seja muito legal bem-vinda! o que vocês fazem, muito bacana mesmo. Sobre o filme, então, eu acho, concordo com vocês sobre todos esses aspectos, mas uma coisa que me chamou a atenção, ao mesmo tempo que é um filme americano, então meio bobo e não sei o quê, mas eu acho que aponta para a coisa da sutileza, que a violência pode não ser uma coisa agressiva desde o início e repetitiva e não sei o quê, mas pode vir muito sutil e que você demora anos para entender que aquilo é agressivo, sabe? Então, eu acho que fica aí esse alerta, né? Porque não se pode admitir, de forma alguma, sutil, não sutil, entendeu? E às vezes aparece dessa maneira meio, não, desculpa aí, não sei o quê, entendeu? E no fundo é uma agressão, né? Então, E no fundo o filme coloca: não aceite e ponto. Acabou. Tem até no final dos créditos, né? Se você É, conhece pessoas que vivem essa situação de violência, realidade. é porque né? você normaliza, né? Você normaliza a coisa assim, né? Tipo, foi só uma vez, caiu, não sei o quê, entendeu? Então você acha que é normal. E não é normal, cara, entendeu? Pelo amor de Deus, sabe? Então era isso que eu queria Era a colocar. contribuição que a gente queria dar. Parabéns aí pelo evento. Beleza, obrigada. Seja bem-vinda, Adriana. Olha, tem uma coisa que existe essas elipses que sempre deixam as pessoas bem tristes, né, de adaptação de livro. A Lu me deu uma vez um livro de adaptação, né, de literatura para o cinema. Tanto que o Hitchcock escolhia fazer só de livros ruins ou de notícia de jornal, que ele queria que o cinema pudesse ser uma coisa independente da literatura, que a literatura é sempre superior. Mas como o livro também não é bom, mas a temática é muito importante, né? Então, além das elipses da história mesmo do livro, eu acho que teve uma escolha, porque
até, até a gente ver o que aconteceu ali na tatuagem, tudo poderia parecer, ou até ela ter caído da escada, né? Ela falou: peraí, você está me É. Caído ajudando. da escada já tinha que ser o limite do limite do limite. É, Podia mas ter tudo depois. poderia ser um mal-entendido. Por quê? Isso. Porque é a forma que eles mostram assim. Depois, a forma da lembrança de quem levou a porrada. Porque é o ponto de vista dele, dela e o nosso, né? Eles experimentam isso a partir da memória, né? Então, a gente nunca viu o ponto de vista dele, a gente viu o ponto de vista do cinema, de querer mostrar, e depois a gente vê o ponto de vista dela, né? Então, não tem o POV, um ponto de vista dele pegando ela e jogando, não tem esse momento, né, da gente entrar no lugar dele, porque a gente vai ser enganado de que poderia ser um mal-entendido. E aí Sim. depois é que é. E é assim também, porque o sentimento, o amor, a gente não Pois quer, é. É, que eu acho né? que é justamente. Eu concordo, isso que é legal. Eu concordo com todas as visões, Eu mesmo também, que com tudo que pareça todo mundo mais falou, paradoxo possível, mas eu acho que essa ideia do início ser muito romantizado e o príncipe, no fundo, no fundo, quando a gente está apaixonado, a gente tem um pouco essa visão, né? E eu acho que é justamente essa. A gente tenta, quando a gente está apaixonado, às vezes a gente se agarra muito mais na paixão do que na pessoa de fato, na ideia do que a gente quer do que na pessoa de fato. E aí nisso confunde-se, né? O que que foi, o que que é e o que que eu quero e o que que eu desejo e qual é a realidade ali, né? E eu acho que isso nesse ponto mesmo que tenha toda essa questão Hollywood, romântica, mas no fundo, quando a gente está apaixonado, a gente está querendo justamente um pouco Hollywood, apaixonado, clichê, lindo, romântico e meio brega. E é legal da paixão, né? Eu acho que Gente, é um descanso da outra realidade que a gente enfrenta, né? Pagar boleto, enfim, né? Essas coisas. Então, eu acho que nesse ponto eu gostei do filme, assim, né? Dentro do que ele traz. E eu, na primeira vez que eu vi o filme, até o ponto que ela se separa, eu fiquei muitas vezes emocionada. Assim, veio o meu lado, assim, tipo, eu fiquei emocionada, mas mais engraçado foi porque eu fiquei emocionada mais com a história dela, da juventude dela. E do casamento eu percebi que isso que eu achei interessante, como eu estava que nem ela, interpretando tudo, não errado, mas daquela forma. Não, puxa, foi sem querer, a primeira batida, quando ele se queima. Aí na segunda, que eles começam a brigar, e aí ela sai correndo atrás dele, e eu ficava, não, não, pior coisa que você pode fazer. Então, meio que eu tava quase que desculpando também a fúria dele, sabe? Então, isso eu achei interessante ver isso em mim mesma, como eu desculpava. E a única coisa que eu não desculpava era os ciúmes dele, que isso eu achei intragável. Mas as primeiras violências eu também dava desculpa. E talvez eu amor, até o cara agora. chega para você, diz que é rico, muito bonito, e que mais? Que E que mais? ele não namorava ninguém. Aí ela falou: eu sou Olha o tipo para de mim, eu menina que se sou um apresenta para a mãe. neurocirurgião, eu sou rico, eu sou bonito. Cara, sai correndo, pega sua boné, sua bolsa, a chave do seu carro e se manda nesse momento. Vai embora, não olha para trás, Ó, entendeu? me lembrei daquela música Laranja Madura na beira da estrada, né? Na beira Tá da estrada, não, bichada. Bora, no pega a topo chave e sai do. correndo. Corre, cai fora. Gente, eu vou precisar sair. Eu amo vocês, foi maravilhoso participar, mas eu tenho que fazer umas análises aqui das Tá bom. eleições. Lana, beijo pro seu gatinho, que eu vi você passando a mão nele, fazendo carinho nele. É, ela não gosta que eu fale, ela quer entrar na tela, ela é assim, né, Gato é gatinha? assim, o Wyatt também adora aparecer. Ela gosta. Beijo, gente. Boa noite para Beijo, geral. Lana. Tchau, tchau. Até a Então agora, próxima. beijo. Clarice, Bárbara, depois Eliane e Zé. Na verdade, eu acho que não tem nada de muito diferente para dizer. Eu me senti muito contemplada na fala da que estou procurando Eu não ela. consegui Marta, silenciar.
Era conta pra a você visão estar aqui, Clarice. Você esqueceu que eu falei pra você vir aqui? da verdade. Eu fiquei na dúvida se era aí ou se era no online, entendeu? Eu não entendi, mas eu também fiquei curiosa, Conseguimos então sair. tudo certo. Assim, mas assim, o filme é bonito, tem essa coisa de Hollywood, né? De romancear, e no início, aí você vai, que legal e tal, né? Depois vai se revelando, mas eu não concordo que ele cumpriu o objetivo didático. Acho que ele cumpriu parcialmente, né? Teve ali um propósito, mas acho que do meio assim para o fim é o que vocês falaram. A parte da sedução é longa e depois vai muito rápido. E eu acho que não deu tempo de sentir, porque quando a pessoa vive isso, é um certo terrorismo, assim. Não sei se a palavra é terrorismo. Como é que é o nome? Loucura. Abuso, tem uma palavra, psicológico, enfim, uma coisa abusiva, né? E aí, apesar de que é isso, é um filme, né? Teve que ter ficado o tamanho de um filme, mas eu tive um pouco a sensação que ele, mesmo com aquelas cenas que parecem óbvias, mas eu não tive a sensação, não porque eu não identifique esses comportamentos, que eu identifico, mas da forma como foi colocado, assim, acho que. E eu acho que é porque a Luísa e a Marta falaram muito bem, né? No final, aí ele vai, aceita, quer dizer, a gente aqui achava, aí minha mãe, ele vai matar o chefe, ele vai pegar o bebê, ele vai fazer alguma coisa, e não, né? Então, não sei, esse final aí, eu fiquei, nossa, esse ainda está distante da realidade. Essa é a sensação que eu tive do filme. Ele tem um propósito nobre, assim, cumpre parcialmente, mas ainda está bem distante, assim, da realidade né, dessa situação de relacionamento abusivo, era essa expressão que eu queria, relacionamento abusivo e o final, mas aí a Ana falou, né, Ana Maria, que em Boston as pessoas são, assim, realmente esse elemento cultural eu desconheço, mas também eu fiquei, nossa, ele tá sempre, né, ela pergunta se é namorada, não, ele nunca tem namorada. Não, ele tinha uma tal de Cassie, né? Não, não tinha. Que era mentira, mas É ele pode ter mentira. tido. É. Mas Sim, podia ser mentira, mentira da mentira, né, não sei, então é eu isso, achei gente. também isso, concordo. Eu achei que o final, que é o que eu tava falando também pra Lilia, assim, que tem, tipo, puxa, a pessoa tá grávida, sozinha, numa cidade, longe parece que da mãe, vai morar autônoma, quem que ela vai botar pra trabalhar lá? Tipo, todas essas questões existenciais, tudo bem, você pode falar, o pai faleceu, ela herdou, mas me falta um pouco, no final, essa crise existencial mesmo. Que ela só fala, ai, como é que eu posso cuidar de outra se eu não consigo nem cuidar de mim? E assunto encerrado, e tá tudo bem. Eu acho que isso faltou muito. E eu acho que não precisava de ter mais meia hora para mostrar isso. Eu acho que o cinema ele tem os truques para mostrar isso em 15 minutos. Eu acho que me faltou um pouco dessa. Porque assim, Porque foi muita coisa em pouco tempo, porque ela teve que desconstruir a visão que ela teve em relação à mãe, né? Que ela sempre falava, não quero ser igual à minha mãe. Aí ela vê que essa coisa que ela subestimou a mãe, porque no final das contas não é simples assim, e que a mãe também tá lá segurando a barra por várias questões existenciais delas e psicológicas dela. Então ela teve que ainda lidar com isso, desconstruir o que que é o significar, o que que é ter um marido que é igual ao pai. Então, ressignificar isso tudo ressignificar essa questão de estar sozinha em Boston, que ainda por cima, pelas pessoas que falaram aqui que conhecem Boston, ainda é um lugar que as pessoas estão muito sozinhas. Então, e ainda virar mãe solteira, autônoma, são muitas questões para o filme assim fazer rapidinho, tá tudo feliz, tá tudo ótimo. IKEA. Nos Estados É, Unidos tudo se resolve, né? tudo se resolve, a gente tem apartamento maravilhoso, a gente tem uma ótima funcionária amiga, o aluguel se paga de qualquer forma, criança não chora, vai comigo para o trabalho. Eu achei isso um pouco, e isso me incomodou um pouco, mesmo que eu entenda
tem essa outra parte didática, mostrar, olha, a vida continua e vai ser Mas, legal, mas Marta, olha só, isso aí é a babaquice americana. Eles são assim, os filmes, tem muitos filmes assim. É ridículo, pô, mas é a realidade. Beleza, obrigada. Então agora é a Bárbara, depois a Eliane e depois a Marta de novo. Oi, gente, adorei os comentários todos. Gostei quando a Lília faz esse comentário de que o filme foi construído para você relativizar a violência do cara, né? Relativiza. Então você fica o tempo inteiro. O cara ele tá e isso também ela deve ter sentido, né? Tipo, é, ele é um cara sedutor, ele é um cara inteligente, ele é um cara tem que, quer dizer, não é o tempo inteiro que ele é violento, né? Então acaba confundindo, né? Será que eu estou exatamente na mesma história que a minha mãe, né? Ou se é uma outra coisa que está acontecendo aqui? Então, assim, eu lembro uma frase que um amigo dizia que quando você fica apaixonado, você fica burro, né? Não existe paixão com inteligência, né? Então, até você, né, realizar, né? Mas o filme o tempo inteiro dá um desconto pro cara. O tempo inteiro você mesmo fica na sensação, inclusive porque um trauma desse dele matar o irmão sem querer e ter aquela cena começar, ele já começa dando um desconto pro cara, né? Você não parte do... O que eu achei mais sem graça do final é ela começar a querer encontrar com o Atlas de novo, entendeu? Eu achei isso, pô, passa adiante, anda para frente, é outra história, entendeu? Vai para outra coisa, voltar para trás, sabe? Então o cara tinha até razão, sei lá, pô, sei lá. Porque é muito aquela coisa, né? Que é uma coisa, a gente estava comentando isso durante o filme. É quase uma obrigação, né, de cada geração achar que vai fazer diferente dos pais, até por essa ideia de evolução, né, de progresso, né? Não, não posso fazer os mesmos erros que meus pais, ou não, eu vou fazer diferente, eu não vou só trabalhar, eu vou dar atenção para os meus filhos. Então, todo mundo querendo superar os pais, né? Mas uma coisa meio da sociedade, não é uma escolha de uma geração. A sociedade meio que cobra isso das pessoas, né? E aí ela também não aceitando a mãe, né? Achando que a mãe ela subestimou a mãe, depois ela entendeu que ela estava na mesma situação, né? E aí a gente vê essa coisa assim, dessa geração que eu comentei isso antes do filme, né? Que é uma coisa tão água com açúcar, que é dessa geração de agora, que pelo menos o underground, né? O lado alternativo, que era minha filha, assim, na adolescência, ela era emo, né? Que é uma releitura do gótico que foi a minha adolescência, até antes da minha adolescência, né? Mas tem um pouco de, sabe, assim, um ultra emocional, mas que é um pouco crítico, né? Mas no final das contas, o que essa geração quer, e a gente nem vai falar também de, enfim, de toda a lucidez que tem uma geração, a gente pisca, a mulher tem que lutar pelos mesmos direitos que já foram perdidos, conquistados, perdidos, conquistados, né? Então é uma forma de encantar e trazer as pessoas para o debate de uma forma didática, né? Como a Vera também falou, mas de um jeito muito bobo, que Mas olha só, na Lília, minha adolescência isso não ia passar. Eu ia falar, Lilian, gente, olha só, isso mentira. aí, isso que a Bárbara falou, também é um pouco do moralismo americano. Ela voltou para o cara que tirou a virgindade dela, né? O primeirão lá. Exatamente. E que Então, na é, hora ele até é falou, coisa babaquice de legal. americano, E sabe? que meio que foi É, assim. Você pode achar que ela tomou coragem de deixar o outro porque sentiu nele a possibilidade de sustentar ela, de apoiar, de segurar, entendeu? A barra dela, né? Então,
Não é, quem vai pagar o aluguel? Ele? Sei lá, sabe? Mas eu acho que, assim, por um lado, eu concordo. Por outro lado, eu vejo também que a gente acaba, assim, quando a gente entra nessas frias da vida, né, como ela nesse caso, e como a gente também acaba repetindo muito padrão. E por isso que eu acho que o final foi complicado, porque justamente a falta de mostrar essa crise existencial, porque é essa crise, e se a gente não consegue superá-la, analisá-la, faz também que a gente volte para um Atlas, que a gente volta para outra zona de conforto, porque se aqui eu não consigo, se aqui eu sou o que eu não queria ser, lá eu pelo menos eu salvo. Aqui eu conheço também. Então, de certa forma, eu consigo até entender, porque eu acho que é natural, infelizmente, natural, mais do que o normal, é natural a gente ir para a zona de conforto nossa, então a gente acabar, às vezes, repetindo certos padrões. E zona de conforto não significa que nós estamos confortáveis, né? Mas a gente conhece. Então, E eu nesse ponto, eu entendo a gente querer quebrar o ciclo, que é isso que ela fala, né? Quando vem a neném, ela fala com a gente, acaba isso. Só que, enfim, em vez de acabar, ela na verdade volta para um outro padrão que ela já conhecia. E eu acho que isso é bem humano, demasiadamente humano até. É, Mas eu fiquei pensando, pô, quando vocês falaram que vai ter o segundo capítulo, eu falei assim, pô, aí ela volta para esse cara, aí o cara vai vir com tudo, vai vir em cima dela, querer tirar o filho, porque ele estava, sei lá, né? Ah, não, foi muito bobo esse final. Agora vai ser igual ao primeiro. Beleza. Obrigada, Bárbara. Agora é você mesmo, Zé. Não, não, sou eu que falo. Não, eu concordo com tudo que vocês falaram. E eu fiquei o filme todo assim meio tensa, esperando a reação dele, né? Ele vai fazer alguma coisa com ela, com o cara. Depois, quando ele segura a filha, vai fugir com a filha, sai correndo. Enfim, eu fiquei nessa tensão. E como não aconteceu nada disso, eu confesso para vocês, pode ser romantizado, pode ser hollywoodiano, mas eu achei ótimo, porque eu acho muito bom no final de domingo você assistir um negócio assim, porque que termina bem, né? Que você vê que ela conseguiu, mesmo que não seja real, porque eu acho que de realidade eu, pelo menos, já estou cheia, cansada de violência, não aguento mais. Não é um Então, eu documentário. achei ótimo, adorei ter visto o filme, achei a paisagem de Boston uma coisa maravilhosa, né? Então, gostei. É que bom de legal. vez em quando a gente ter um pouquinho assim de romantismo, né? Porque a vida está muito chata, Fazendo muito só, dura. fazendo só uma piadinha com um tema tão sério do filme, né? Mas a plástica do filme, eu diria o seguinte, fazendo jus à Nova Inglaterra, né? Eu achei assim meio Notting Hill nos Estados Unidos, né? É aquela coisa toda muito bonita para contar uma história, só que a do Notting Hill era uma história muito mais banal. Essa era uma Muito história mais mais bobinha, pesada. Verdade. Beleza. Obrigada, Zé, Eliane. Então, Marta, gente, boa noite, obrigada. boa noite. Obrigada. Paizão, você quer falar também? Posso te inscrever? Então tá bom. Pode falar, Marta. Pode falar, Nelson, que ainda não falou, eu só ia fazer um comentário. É, não gostei do filme. Odiei o filme. Não assistiria de novo. Prefiro ver um filme de guerra do Vietnã do que esse filme. Reconheço valores nas interpretações, reconheço que o tema abordado, eu julgo que foi violência contra a mulher, onde demonstra a herança mais forte no contexto familiar é a violência contra a mulher, de mãe para filha desde o tempo das cavernas.
mas isso não dá uma sequência, não tem uma posição mais clara. Os dois assassinos, quer dizer, os dois violentos, são contemplados. Só faltou medalha de ouro para os dois, né? O pai da protagonista e o namorado dela. Dois violentos. Que belo final. Um esdrúxulo de final. Uma merda de final. Esse diretor se perdeu, né, no contexto do filme, né? Deixou a gente aqui aflito. Eu sofri com as violências. Imagine as mulheres, né? Então, por isso que eu falo, eu prefiro ver a Guerra do Vietnã. Obrigado. Valeu, parceiro. Obrigada, pai. Pode falar, Marta. A fala do nosso me contempla também, mas eu só queria dizer assim, a questão educativa que as pessoas falaram, assim, eu acho que o que a gente vê de pior nessa coisa da violência é esse day after, né? Quando a pessoa tenta se soltar, é que o bicho pega. É a perseguição, é o assédio. Então, eu não entendi como é que ele não procurou ela na loja, né? Como é que ele não procurou ela na loja? Como é que ele não perseguiu ela? Como é que ele não foi atrás? Como é que ele esperou placidamente ela chamar, provavelmente, porque isso também está em elipse, para montar o berço da neném, entendeu? Então, achei muito pasteurizado isso. E, para mim, assim, a cereja do bolo é a trilha sonora, cara. Aquilo vai me dando um enjoo, aquela trilha sonora para fazer você chorar e ficar compadecida e ficar apaixonada pelo homem, achar que aquele amor é a coisa mais linda do mundo. Aquilo foi, e eu não sei, eu não conheço ela, assim, porque eu não vejo série, né, gente? Mas eu não achei assim, não me pareceu uma grande atuação. Achei que a cara era sempre aquela cara de paixão, de lindinha, lindinha, com cabelo maravilhoso e tal, mas sei lá, não sei. Linda, Achei realmente. linda, Eu cabelo não vejo o segundo maravilhoso, de jeito as roupas nenhum. maravilhosas, o corpo maravilhoso. E aquele salto do sapato dela, gente, quando eles vão Ah, dançar. é. Aquele salto do sapato, para Gente, mim, é Aquilo é maravilhoso. muito drag, né? Mas é Mas lindo. as pessoas Cinderela. são bregas assim lá em Boston mesmo. É uma Nossa, cafanélia generalizada. Você tem toda a razão, Marta. Eu acho que é isso mesmo. Eu também fiquei esperando o tempo todo. Mas eu acho que é por causa do tipo da maluquice dele. Ele era um cara narcisista. Eu não conheço muito bem essa história, assim, a história da maluquice. Mas, de repente, o negócio dele. Mas eles pasteurizaram, sim. O cara estava muito bonzinho no final. Ela ainda, de dar na maternidade, dá-lhe um esporro, né? Pergunta para ele: e aí, você deixaria sua filha, né? Quando ela crescer. Porra, se o cara, sabe, o cara sai, cai. Que isso? Não condiz com, né? Ele era muito narcisista. Pelo menos ele poderia Ele ter. era neurocirurgião, né, gente? Não tem aquela piada Ele de podia ter médico dado uma acha que é resposta Deus, mais assim, na neurocirurgião tem lata para certeza. ela. E ele saiu, cai. É, é meio assim mesmo, realmente. Não, eu nem imagino por que eles vão fazer o dois, já que tem tanta briga, né? Inclusive de como, enfim, foi apropriado pelo outro lado, né? De É. narrativas, né? Então, tem a coisa da, da boa intenção do rapaz, né? De chegar e. Porque isso é uma coisa louvável, né? E uma das coisas também que a gente já falou, né? Quando tem essa relação de violência, o cara não pode ficar desassistido, ele tem que ficar assistido, porque ele vai ser pai, ele vai continuar vendo aquela. Então, esse cara tem que ter sim um tratamento, né? Ou quando o cara vai para cadeia, as pessoas querem que morra ali. Não, ele. Os filhos vão É. querer ter relação com ele, sabe? A própria mulher gostaria de ter ele de volta se ele pudesse ser reabilitado. Então, a gente tem que ter um tipo de esperança, né? E não pode ficar só olhando o lugar da mulher, porque senão fica esses calvinistas do PSOL, que era a nossa esperança hoje em São Paulo e em Petrópolis e que não aconteceu, mas era coisa assim de ser
o ideal e não o real, né? E aí, então, tudo que não é ideal é lixo, né? Então, Mas joga tem fala tudo de fora. tratamento, Lilian? Tem alguma fala de tratamento no filme? Eu não vi. Não, só Ele quando só ele fala fala. quando ele está Eu acho construindo que o berço, ele ele fala: fala que volta que eu ele vou me tratar. Que eu vou me tratar. Ah, volta que eu aceito me tratar, né? sim, É, primeiro se trata, depois eu volto, né? É, É, mas eu fiquei imaginando se o Podre de rico não segundo podia se tratar. capítulo se o segundo filme é o mesmo filme sob outra ótica, né? É a mesma, não é a segunda parte, e sim a mesma parte de outro jeito, né? Pode Não ser. sei. um Acho, O será que mesmo nesse filme? livro é sob outro ponto de vista, é isso? A mesma história do livro? parece que é a Não, continuação. eu estou aqui viajando, né? Imaginando Não isso. sei também. Uma dúvida, será que existe algo do tipo atestado de que agora já não está mais, não será mais violento? Ele isso falou, que é eu a vou me coisa. tratar, né? Volta que eu vou me tratar, Só o tempo, porque né? Eu acho que só o tempo dá para ver esse tipo de coisa. Mas, e aí volta que sendo aquela coisa, volta que eu vou me tratar. Não que eu vou me tratar para ser pai, para estar bem com a minha filha É, e tudo é. que não, virá a partir daí. Mas eu e acho quando é que. Hum, quando é que ela poderia saber se agora sim ele tratou, então agora alguém disse que está bem, então agora é seguro que eu posso voltar lá com a filha. Quer dizer, eu Aí nunca teria ouvi que ver. falar em nada. Mas Você aí tem tem um diagnóstico, né? atestado da violência, mas não tem o da. Mas, da Silvia, aí filha. ele teria que ter um diagnóstico, né? De alguém que está tratando ele. E um Uma E pessoa muito acompanhamento, né? A inteligente pessoa pode tem uma ser. outra acompanhamento. pessoa responsável também. Porque o ECA, que eu acho que é a coisa mais perfeita que já foi feita assim na nossa legislação, ele coloca da forma mais abstrata, mas mais real, que a educação da criança não é só do pai, é da sociedade, não é só da família, é da sociedade, é da escola, é do governo. Então, tipo assim, o que que de fato tem ali de responsabilidade? Mas se a gente for passar isso para o cidadão que está se reabilitando, que foi jogado como lixo e nunca é reinserido, ele deveria também ter uma tutela da sociedade, tanto para ter uma segunda chance, como também para preservar ou para ser preventivo, né? Não, peraí, esse cara, ele ainda não fez, mas ele está quase fazendo, então ele precisa ter um acompanhamento Devia e não ter ser mesmo. só punição. E aí que eu me lembro, alguém falou aí que não gostou, porque no final os homens se safaram, um era prefeito, o outro é médico e tal. Eu concordo. Entretanto, eu vejo que no fundo a realidade é um pouco essa, né? Eu me lembro que quando houve toda aquela política, ai, horrível da época do Bolsonaro, enfim, quando falava de castração de estuprador, eu tive um aluno que falava, não, mas é isso mesmo. Eu falei, gente, falei para um aluno meu, né, tinha 17 ou 18 anos, falei, cara, mas a questão é que o cara que bate na mulher, o cara que é violento, o cara que estupra, não é o cara que sai do mato com cara de monstro. É o professor, é o pai, é o médico, é o prefeito, são essas pessoas. E elas, mesmo depois de fazerem todas essas atrocidades, elas continuarão sendo prefeito, pai, médico e tudo isso. E continuarão sendo vistas como boas pessoas perante a sociedade. Então, de certa forma, nesse ponto, mesmo que eu não tenha gostado do final, enfim, a gente, todas essas críticas, acaba que é isso, né? A mulher é a louca, a mulher é a culpada que correu atrás do homem. Não, não corre atrás, porque eu pensei isso também. Não, não corre atrás, ele vai te empurrar a escada. Tipo, não, cara, o cara que tem que ter a consciência da força dele, né? Enfim. E ele vai continuar sendo médico, vai ser o pai legal que só talvez se trate se a mulher voltar. Então, assim, botou a responsabilidade de tratamento dele em cima da mulher e vai continuar sendo cirurgião. Então, acaba que, mesmo que a gente não goste desse final, ele acaba também tendo um pouquinho desse aspecto que a gente Ele é encontra na realista. fotografia. É.
Ele é Infelizmente. realista só nesse ponto, né? Que o resto Só é nesse tudo ponto. Isso. Mas, gente, Exato. vocês viram o rapazinho da Flip? Colocaram lá, pena que Eliane já saiu também. O Eloá, né? Que é um operário gay que agora é best-seller e os livros dele são mais de R$ 100 aqui no Brasil, Ah, né? eu vi o cara. Quê? Vocês viram o Gregório do Vivier tirando um sarro dele? Exatamente, Gregório de Vivier. Como é que é chegar no Brasil e sentir como o Hans Staden e as pessoas querendo te comer? Todo mundo quer te Porque comer. ele é o intelectual operário, é tudo aquilo que a esquerda intelectual sonha, né? Mas o cara tem uma coisa tão importante que, até dentro da pauta identitária, né? Ele é gay, ele é operário, ele é pobre, né? Mas ele fala uma coisa que é como se ele quisesse pegar a psicanálise e falar: olha aqui, gente. Freud, você é importante, mas fica aí um pouquinho. Vamos trazer um pouco para a realidade. O pai é violento, a mãe é violenta, os filhos são violentos porque o pai e a mãe precisam lutar por sobrevivência. As pessoas não têm tempo de se educar, de passar o tempo com os filhos. O cara fala de coisas tão elementares, sabe assim, tão óbvia. Fala, não vem falar de trauma da infância, e lá, lá, lá. O trauma da infância é a pobreza, é a precarização do trabalhador, É. né? Mas aí que Tipo, tá, Lilian. Eu agora estou trabalhando com reforço escolar aqui na favela, aqui perto de casa. Eu estou vendo, as crianças são piradinhas. Mas aí é que entra a escola que tinha que fazer esse trabalho, entendeu? A escola tinha que entrar com tudo aí, escola, centro, como é que é? Do centro do SUS, né? De bairro. Ali que tinha que ter um suporte legal para ir botando as coisas, sabe? Para ir vendo, porque tem que tratar, tem que tratar. Com certeza, com Mas certeza. E tem aí você liberta muito as esse. crianças e os jovens, e aí eles Pois estão, é. vão lutar contra esse estado de coisas. E é Esse uma coisa que carinha o aí tem pessoal toda não quer. razão. Aí eles O não carinha, querem. Quem manda aí não quer, não. ele falando tem toda razão, ele tem toda razão. A luta é braba, o negócio não é fácil, não. Mas tem que ter esse suporte da sociedade. Isso é um trabalho que a gente tem que exigir do governo, né? Tem que ser bancado pelo Estado, inclusive. mas é tão Assistência. louco, porque é tão elementar isso, mas teve que ter um garotinho francês, best-seller, para chegar e falar isso pra gente, que é uma coisa muito óbvia, mas a gente também prestar atenção nisso. Eu não estou tirando mérito Exato. dele, pelo contrário, eu dou mérito para ele, porque ele nem fala em Freud, eu já falo para ele que ele tá aí no patamar de Freud, porque o Freud, a psicanálise, ela veio. é, num idealismo de resolver o problema das pessoas, né? E que virou uma coisa meio elitista, mas não era a ideia do É Freud. elitista E aí, mesmo. de repente, ele fala: peraí, isso não é uma coisa individual, isso é uma coisa social e histórica. Né? Você não está tirando a subjetividade das pessoas desse problema, você não está tirando o lugar de fala, nada disso, que ele também fala disso, dos lugares de fala, que às vezes a pessoa que sofre não tem condições de falar dessa dor. Então, você tem que ter outras pessoas mais articuladas, às vezes, para Com falar certeza. de uma dor Sim. próxima, e que às vezes ela não é negra, às vezes ela não é gay, às vezes ela não é mulher, né? Às vezes ela não é pobre, mas ela tem. Então, tipo assim, ele não fala tchau para Freud nem tchau para os intelectuais, mas ele fala de coisas tão elementares e tão óbvias de uma forma simples que, sabe, Assim, tipo, um cara desse best-seller e a mulher do filme de hoje, né, eu acho que ele, porque de um lugar de fala, né, eu prefiro o lugar de fala dele do que não do dela, né, para falar de violência doméstica e da coisa toda, sabe, um trabalhador que falou por mim, né, ele fala por mim, ele fala por todo mundo, né, todo mundo experiencia vários traumas na vida e que não são uma coisa só individual, né? Essa coisa de trabalho do SUS, do trabalho da escola, está lá no ECA. Mas como que a gente cobra isso, nós adultos, né? Sendo que a primeira coisa que a classe média faz, e eu não estou dando uma de Marilena Chauí, nem de Boulos, ou os precarizados, a classe média, não, né? Nós, classe média precarizada, né? faz um Vou me plano de botando no lugar saúde. de fala, né? É chegar e falar.
não são as crianças que vão ter que lutar por esses direitos, é a gente, não a gente culpabilizar o professor, Não, mas né, a não, coisa. discordo. Eu fiz muito estágio. Eu estudei história, fiz muito estágio de história. E todos os estágios que eu fiz foi em escola pública. E eu vi muitos professores da minha classe também, assim, né, da história e tal, falando para mim, ó, eu já desisti porque a criançada aqui não tem noção de classe. É Mas isso é sério. porque é um bom de burguesinho, Então, né? assim, é isso que eu tô querendo dizer, mas assim, quem é professor é o burguês em geral, é a pessoa, né, burguês, pequeno burguês, mas é. Depende, a licenciatura geralmente é a parte mais, Não, mas é mais fácil de você. entrar na Era, Não, universidade, né? mas era, há muito tempo atrás. Hoje em era, dia, pelo tão pouco que paga, pelo tão pouco que valoriza, só algumas pessoas ainda continuam porque gostam demais. Mas mas para entrar né, em alguns que eu fiz, assim, não vou citar nomes nem nada para não deixar a coisa chata, mas tipo, a pessoa para entrar, porque foi federal, tem que ter mestrado, tem que ter publicações. mas há Essa que é a muito questão tempo, também. há muitos anos, que quem faz o ensino primário, quem faz o ensino fundamental um, quem é professor do fundamental um, não fez faculdade pública de jeito algum, não conseguiu nunca. É formado em pequenas faculdades de Não no educação ensino fundamental. pagas. Sim, é que eu tô falando do ensino médio. Quando eu fiz, O ensino eu vi médio, ensino médio, assim e aí mesmo, eu vi muitos professores é um desistindo, pouquinho melhor. É um pouquinho melhor, mas não muito. muito desistindo da Porque criançada, assim, sabe? Então, volta aqui quanto a por Professores, cento gente, consegue? sinceramente, eu fui professora de ensino público a vida inteira. Os professores estão fodidos, com F maiúsculo. É gente maluca, é gente que está se tratando, é gente que está. Ou que Então, tem essa postura igual você está falando, que não. Não, porque as crianças. Está tudo pirado, gente. porque não interessa, E é a não parte mais interessa fazer importante uma da boa sociedade. formação. Mas os É, professores estão pirados, porque ganham uma merda, o trabalho é então, horrível, há uma pressão, a pressão da direção é muito grande, é uma então, loucura. Loucura. embora o recurso tenha sido sistematicamente potente, 30% do valor das secretarias municipais é para a educação, 25%, um quarto de todo o valor dos estados é para a educação. Assim mesmo, nesse meio tempo, houve toda uma pressão para que esse dinheiro fosse para pagar material, todas essas empresas que querem ganhar e não pagar o professor e não pagar a formação de professores. Tiraram o curso normal, que era um curso muito que foi ficando cada vez melhor e que era do ensino médio. Isso, o ensino médio, o Estado oferece gratuito. Então, era bom e era qualquer um podia fazer. Foram tirando, obrigaram que tenha faculdade. Como quase ninguém consegue entrar em faculdade pública, então foi a farra do boi gordo das faculdades privadas, e eu conversei há uns poucos anos atrás com um dos caras que ele falou que ele foi do lobby, que foi engambelando no Ministério da Educação para conseguir isso, lobby das escolas particulares, das faculdades Exato, cara. particulares que Estão queriam ganhar acabando com o dinheiro. ensino Esse é um público. fato, é um Vocês fato. lembram que tem gente aqui que tem idade para lembrar disso? Qual era a palavra de ordem da gente nos anos 60? Arroz, feijão, saúde e educação. Era Isso. isso. É o que a E gente é o que precisa. É precisa. comida, saúde pública, que é o SUS, graças a Deus que ainda existe, e educação pública. Isso eu Então, É mas queria isso. comentar, fazer Aí, um em vez de comentário. em vez de brigar por isso, aí fica, se quer lá, e está inventando. Agora, esse identitarismo, que, sinceramente, eu tenho uma implicância muito grande. Ficam se dividindo, brigando por coisas secundárias, e o básico é E isso, o, cara. e o importante na educação, o importante mesmo na educação fundamental é o professor, não é o material, não é ter mil coisinhas, mil equipamentos, mil Os coisa e vinte e tal. cinco por cento não estão nem na folha. Eu lembro quando a Marta era a prefeita, ela ficou indignada que ela não poderia, porque ela teve a primeira greve de professores e ela era uma prefeita maravilhosa, fez o É, bilhete único, fez os céus, e mas aí ela ela, vê da vida que ela não poderia pagar com esses 30% os professores. Ou seja, se entrasse os Verdade. professores nesses 30%, o que essa galera Paulo Guedes da vida iria adorar,
pelo menos, se você colocasse uma base ali, todo o resto de estrutura, Exato. ficaria para o Estado e o salário dos professores estaria garantido naqueles 30%, sabe? Porque não é garantido. É impressionante como. E assim, por quê? Porque é mulher, porque antigamente a Não, e não é professora por ela causa era disso filha só. ou esposa, né? Antes Então, era muito chique você ser professora, todo mundo queria ser. Agora não é, porque exatamente eles foram. O que acontece é o seguinte: bons professores criam um povo muito exigente, criam um povo muito consciente, criam um povo como exatamente. lá na Islândia e coisa e tal, que consegue coisas maravilhas. Mas não é bom para quem quer ficar naquela torrezinha, né? Lá em cima, os 0,1% que ganha tudo, enfim, não é. E é Exato. quem Eu paga as queria comentar propagandas uma dos. coisa. Pai, eu acho que eu não falei, aquela Piauí que eu falei que você levou, a moça lá em casa achou. Enfim, não teve faxina desde a última vez que vocês foram lá. Aí eu pedi para a moça ir lá depois da obra da semana passada. Aí ela achou a Piauí. Aí eu comprei outra Piauí hoje e tava lá o Fernando de Barros e Silva, que faz o Fórum de Teresina, Ah, comentando o filme do Walter Salles e da Eunice Paiva, né, com a Fernanda Torres. Cara, ele vai e transcreve nessa Piauí desse mês. Eu vou tirar foto e botar para vocês. tá. Ele transcreve os discursos do Paiva, porque quando sequestraram o embaixador em troca dos 71 nomes de prisioneiros, o Rubens Paiva não estava lá porque ele era contra a guerrilha armada, ele era contra os comunistas, vamos dizer assim, e ele era um cara que, no discurso dele de apoio ao João Goulart, ele falou: porque tem muita gente rica que ignora que tem muita gente pobre nesse país. Sabe uma coisa assim elementar, básica? Eu estou falando Hum. tanto isso hoje, mas é porque é isso, né? A nossa briga toda com o mundo de eleição é isso, né? Como que você pode votar no 11? 11 é Maluf, meu Deus. O cara nem rouba nem faz. Ele é uma marionete, né? Outros vão É, roubar e não fazer, né? Enfim, mas aí o Rubens Paiva falava isso, e ele foi morto 4 dias depois, no meio da tortura, como vingança pelo sequestro. E o nome dele não estava ali para ser resgatado, né, entre os outros. Porque ele era um cara como o João Goulart, que também não era comunista, então, tipo, ele não tinha o apoio do outro lado que poderia dar um suporte para ele dentro dessa Guerra Fria, né? E, assim, a coisa mais cruel e de ler um discurso tão bonito, tão, sabe, assim, de verdade do que é a realidade, né? Assim, e o cara era economista, era engenheiro, né? E virou um deputado. E como é, que ainda conseguiu existir? Eu fico pensando, né? Já existia tanta barbárie. Como é que ele conseguiu ficar lá até esse tempo? Parece que é o que nem agora, né? Até quando eles vão permitir a gente xingar eles e falar? Porque se tá tudo cortado, professor não pode, escola não pode, cultura não pode, né? Então a gente já está sendo sufocado, né? E, enfim, eu só fico aqui conjecturando, porque Bolsonaro foram 4 anos e o Atila falou: todo mundo pensou que a ditadura ia ser 4 anos e ficou 30. Bolsonaro foi 4, mas ele não acabou, não é Bolsonaro, gente. O que a gente está vendo nas eleições municipais é a continuação desse pensamento retrógrado, né? E de é, uma alienação completa, de ver o exato. que acontece diretamente na sua vida, com uma coisa política, uma escolha geral, vai acontecer diretamente na sua vida. Você vai perder seu filho, você vai sofrer violência, você vai ter que mudar a sua forma de ser, porque você não vai poder falar das coisas abertamente, né? É, Enfim, é beleza, um então. desespero. Por isso que a Eliane falou, né? Eu Hum. quero ver um filme tranquilo, com final feliz no domingo, porque a vida tá muito horrorosa, né? Tá muito Exato. forte. Aguardo então você enviar.
vou enviar, que é assim, Obrigado. Então, ao mesmo tempo gente, restaura a nossa esperança, sabe? Isso aí. Tem É que, muito. tudo, tem que maravilhoso. restaurar a esperança, aí não adianta. É. É. Boa Não é da noite noite para pro todo dia. mundo, hein? Beijão. Falou, Wagner. Um beijo, pessoal. Boa Um noite, beijo. Boa obrigada. noite, obrigada. Ótima semana. Para Você vocês Beijo. também. também. Valeu. Tchau, tchau.